Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu sou o pastor José Carlos e trago para você mais uma reflexão bíblica. Mas antes, quero lhe pedir, caso você não seja inscrito nesse canal, se inscreva, dê um like e se você achar interessante, compartilhe. Amém? Mas eu tenho certeza que você vai achar interessante esse tema. Olha, o tema de hoje é a sua vida na linha do tempo. Eu vou falar hoje sobre um fenômeno chamado tempo. Bom, o tempo é algo que ou se perde ou se aproveita, mas nunca se guarda. O tempo é algo tão caro que tem sido até tema de muitos filmes, né? O Preço do Amanhã, por exemplo, até aconselho você assistir depois que ver esse vídeo. Mas o que a Bíblia tem a dizer a respeito desse tema? A vida na linha do tempo. Ouça o que diz Eclesiastes capítulo 11, versículos 9 e 10. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. A partir do momento em que nós somos gerados ou que nós damos o nosso primeiro suspiro, o relógio da vida começa a contar. Ele não para e também não volta atrás, apenas seguem em frente. O relógio da vida chama-se tempo, e o tempo é tudo que você tem para viver. O tempo é tudo que você tem para fazer algo de útil. O tempo é tudo que você tem para projetar, trabalhar, conquistar, amar, ajudar, se divertir. É um tempo dentro do qual a sua vida está contida. E esse tempo não para, ele passa. Porque o cronômetro da vida continua a contar mesmo quando você está dormindo ou quando você está à toa sem fazer nada. Não é porque você está parado dormindo que o relógio da vida para, né? Bom seria, né? Em algumas situações, talvez não. Bom, de qualquer forma, na nossa vida, o tempo funciona assim. Quando nós somos adolescentes ou quando nós somos mais jovens, achamos que temos todo o tempo do mundo, não é mesmo? Nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos estão todos contidos nesse tempo. Já quando alcançamos a meia-idade, nós começamos a entender que já não temos tanto tempo assim, afinal. Talvez até alguns dos antigos sonhos, dos antigos projetos, já nem sejam mais realizáveis. Talvez já não haja mais tempo de realizar alguns projetos, ou talvez porque perdemos muito tempo com outras coisas, ou porque, sei lá, sonhamos demais. No entanto, a vida segue o seu curso dentro da linha do tempo. Até que, de repente, a velhice nos alcança. A velhice sempre chega para todos, a não ser para aqueles que partem mais cedo. E quando chegamos na velhice, nós entramos então na contagem regressiva. Mas não desanime não, nessa existência é assim que a vida na linha do tempo funciona. E com certeza o escritor desse texto bíblico, que nós lemos no início, viveu o suficiente para entender o valor do tempo e nos alertar sobre a importância de cada momento que vivemos dentro dele. Quando eu era mais jovem, eu achava que tinha que aproveitar a vida, o que a vida tinha de melhor para me oferecer, segundo a avaliação do meu coração, é claro. E por conta disso, o mundo, o sistema, as influências me mantiveram reféns de uma ilusão. Uma ilusão de que eu estava aproveitando a vida, de que eu estava curtindo a vida e eu não percebia que, na verdade, eu a estava encurtando, eu estava desperdiçando a minha vida. Mas agora, eu lhe pergunto, responda para você mesmo. Existe alguma página na história da sua vida que você gostaria de arrancar se pudesse? Algum fato que você gostaria que não tivesse existido ou alguma decisão que você tomou no passado que mudaria se pudesse? Algo que você fez que desfaria se tivesse esse poder? Nossa existência não é como o roteiro de um filme, uma novela, uma série ou um script de um livro. Que muitas vezes nós podemos mudar a fala, podemos mudar as cenas, podemos mudar o que nós escrevemos antes de publicar, mas uma vez publicado não tem mais como editar. E a nossa vida ela não é editável. A única coisa que nós temos é
a perspectiva do que vai acontecer ou de um tempo que nós vamos ainda viver e nos projetar para viver esse tempo. Mas nós não podemos mudar o tempo passado. Nós podemos mudar os projetos, os sonhos para o futuro, podemos mudar de ideia sobre uma decisão, tomar alguma atitude que deva ser tomada, mas aquilo que nós fizemos no passado, as atitudes do passado, as decisões do passado, nós não podemos mudar. O tempo já o converteu em história. História que ou recordaremos com louvor ou com lamento, pois não podemos mudar nada na nossa história. Bem que tudo isso poderia ser mais fácil de lidar, não é verdade? Afinal, o tempo não é o nosso verdadeiro inimigo. Ele é o maior bem que nós temos nesta terra, por uma simples razão, porque quando o tempo se acaba, tudo mais se acaba. Quando o tempo se acaba, os projetos, os planos, os sonhos se acabam. Ouça o que diz o sábio Salomão a respeito disso em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Trágico, né? Mas para completar, nós temos sim um inimigo, e esse inimigo trabalha dia e noite contra nós, está sempre procurando roubar o nosso tempo. Sabe como? Ele nos engana, vendendo-nos ilusões. E isso, ilusões pelas quais o pagamento é o tempo, nosso precioso tempo. Ele rouba o tempo que nós poderíamos estar com os nossos filhos, ele rouba o tempo que nós poderíamos estar interagindo com os nossos pais, com os nossos amigos, ou fazendo algo útil. Ele rouba o tempo em que poderíamos estar orando, lendo a Bíblia, evangelizando, visitando alguém que precisa, ou fazendo algo útil às pessoas. E o diabo, então, ele rouba o nosso tempo, nos seduz com as redes sociais, com as séries da Netflix, novelas e outros programas de TV. Ele nos faz desviar o foco e, desviando-nos do foco, nos desviamos também do caminho. Enfim, o diabo tem nos roubado o que nós temos de mais precioso nessa vida e nós nem temos percebido: o tempo. E em troca disso, ele nos vende seus produtos que pouco proveito têm e que nos fazem perder tempo. O pecado é um deles. Aliás, o pecado é o seu principal produto e está sempre em promoção. O pecado normalmente vem com a embalagem legal, atraente, como um presente de Natal. Ele só não vem com o preço e também com a lista de efeitos colaterais, porque o pecado, ele tem seus efeitos colaterais e ele tem também o seu preço. A gente nunca sabe qual é o preço do pecado. A gente só vai saber quando estiver pagando, e muitas vezes é mais caro do que imaginamos. Bom, no entanto, vamos ser sinceros, nem tudo é o diabo. Muita coisa errada, muita confusão, muita perda de tempo é consequência das nossas escolhas. E nós é que vamos prestar contas a Deus de todas as escolhas que nós fizemos, e não o diabo. O diabo não vai ser acusado dos nossos pecados, ele vai ser acusado e condenado pelos pecados deles, mas as escolhas que eu e você fizemos, nós vamos prestar contas. Amém? Lembre-se disso. O diabo, ele pode até te oferecer os produtos dele, os produtos falsificados, mas você pode escolher não comprar. Ele pode até te sugerir fazer algo que desagrada a Deus, mas você pode escolher não fazer. Tudo vai depender da influência sobre a qual você está. Se você é um cristão autêntico que pauta suas escolhas de acordo com a palavra de Deus, você vai saber fazer as escolhas certas e vai ter menos coisas de que se arrepender depois. Caso contrário, você será atraído por estas ofertas enganadoras do diabo e vai acabar pagando caro por elas, não só nessa vida, mas também na vida futura. Você se lembra do que aconteceu com Adão e Eva? Como pagaram caro pelo produto do diabo? O tempo passou, mas a estratégia ainda é a mesma. O veneno é vendido numa embalagem de remédio para nos enganar. Enfim, podemos usar o nosso tempo com coisas boas, fazendo coisas pelas quais seremos lembrados com louvor, ou podemos usar o nosso tempo fazendo coisas pelas quais poderemos ser lembrados com críticas ou com lamentos. O que as pessoas vão dizer no teu velório a teu respeito? Ou vão pensar? De qualquer modo, durante o tempo que estivermos aqui, nós deixaremos as nossas marcas nas pessoas à nossa volta, deixaremos um legado, deixaremos a nossa impressão. Talvez algumas dessas pessoas até nos copiarão pelo impacto que lhes causamos, ou nos odiarão pela mesma razão. Ouça o que diz Moisés no Salmo 90, versículos 9 a 12.
Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém? Se você foi edificado com essa reflexão, compartilhe, dê um like e aguarde novas postagens. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, de dar um joinha, tá bom? Para que o YouTube entenda a relevância desse canal e assim a gente pode continuar propagando a palavra de Deus. Um abraço.